gente, primeiramente. Olá. Boa tarde. Olá, tudo bem? Oi, gostaria. Eu queria perguntar uma específico. Você dublou o Chester nos Padrinhos Mágicos. E tem um episódio que eu acho que é um especial, que ele tem um destaque maior. Você se lembra dessa época que dublou? Era um episódio do Chester que ele tem um gênio. Eu lembro, acho que era Ídolo das Fadas, se eu não me engano. Isso, não era? Eu tenho memória branca para personagens que marcam assim a carreira. Eu lembro dessa daí porque era um especial. Porque também eu sempre parecia no Padrinhos Mágicos, era Chester e a Jota, né? Era sempre os dois juntos. Então eu sempre gravava com o Charles. Na época a gente sempre gravava junto. E esse episódio específico, como ele aparecia mais, eu lembro que eu gravei sozinho, foi bastante coisa, foi muito divertido. Era um especial de TV, se eu não me engano, mas eu lembro sim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A pergunta que eu te faço é referente ao evento. Eu sei que você está nessa correria de evento indo pra cima e pra baixo, mas o que mais marcou pra você no Anime Friends desse ano? Eu acho que a coisa mais legal do Anime Friends, na verdade, é que, além de encontrar o Vincent, que é um prazer encontrar um ator, ele é super gente fina, o Vincent, ele é um cara super legal, a gente conseguiu trocar ideia algumas vezes já, então, assim, ele é um amor. E é muito legal também porque o trabalho de dublagem é um trabalho muito solitário, né? A gente ou grava no nosso home studio sozinho, ou grava no estúdio, mesmo assim que você só tem contato com o operador e com o diretor. Então é uma coisa meio solitária e a gente estava acostumado a se encontrar, a ver os amigos, a trocar ideia, e a gente só se encontra agora nos horários. Então os eventos de anime, eles são uma oportunidade maravilhosa de rever os amigos e até às vezes ver pessoalmente amigos de São Paulo que a gente conheceu durante a pandemia, gravando junto. Então é uma oportunidade muito legal da gente encontrar as pessoas com quem a gente trabalha, que a gente está sempre junto na produção, mas nunca fisicamente. Então eu fico muito feliz de ver o Glauco, de ver a Carol, de ver o Prince, de ver o Charles, de ver o Caliano. É muito legal de encontrar os nossos amigos, assim. Então os eventos são sempre uma forma de juntar todo mundo. Boa tarde, Marcos do Geek Pop News. Eu queria saber, pra você como dublador, qual a parte mais difícil? Atuar dublando ou dirigindo dublagem? Dirigir é muito mais complicado que dublar. No sentido geral, assim, porque com a direção você tem que ter o comando de toda a produção, do começo ao final. Quando você é dublador, você entra no estúdio, você tem o seu horário marcado, o diretor vai te guiar, provavelmente, espero que sim, eu trabalho do diretor, mas você entra, o diretor te guia, te fala qual é a produção, qual é o personagem, você entende, você faz o seu trabalho, de tal hora a tal hora, acabou, você acabou aquele trabalho, então você já parte para o próximo. Você, como está como diretor, o trabalho é muito mais longo, você recebe o material muito antes, aí você tem que assistir a produção. Aí no meu caso eu gosto de revisar o texto para deixar já tudo preparadinho pro dublador, tudo mastigado, tudo com labial, tudo com métrica. E aí depois tem um trabalho de escalação, que é um trabalho importantíssimo, que vai destruir uma produção se ela for mal escalada. Então tem um trabalho de pré, e aí depois os dubladores começam a entrar no estúdio, você tem um trabalho de direção, porque os dubladores não trabalham mais juntos, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu horário. Então você precisa fazer com que eles conversem em tempos diferentes, em momentos diferentes. Então você tem que dirigir a interpretação de cada um deles. E aí depois que todos eles tiverem gravado, tem a parte final, você tem que finalizar a produção, entregar, acompanhar se tem algum retake, que é quando alguma fala sai suja, você tem que refazer, chamar o dublador de volta, até o filme ser finalizado e entregue. Então, o trabalho de direção é infinitamente mais complicado que o de dublador. Os dois são maravilhosos, eu sou completamente apaixonado pelos dois. São da mesma área, da mesma arte, mas são trabalhos muito diferentes. Boa tarde, tudo bem? Olá. Bom, gostaria que você comentasse como foi encontrar o Vincent Martella, que acabou de estar aqui, e fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. Gostaria que você fizesse comentar sobre isso. O Vincent foi uma surpresa, porque tudo foi muito rápido, né? A gente nunca imagina que a gente vai encontrar algum ator que a gente dubla algum dia. Até porque são correrias da vida, são países diferentes, é muita loucura. E aí quando rolou toda essa situação com ele, eu sou famoso no Brasil, que ele veio a primeira vez pra cá, quando tava todo aquele auê, e eu tava dirigindo lá no Rio, eu tava com uma agenda cheia, eu não consegui vir pra cá encontrar com ele a primeira vez. Mas ele foi super legal, ele deu entrevistas na Record na época, super elogiando o meu trabalho, super elogiando a dublagem, a importância dela no sucesso que fez aqui no Brasil. Então ele sempre foi um cara muito receptivo, muito carinhoso com o trabalho que a gente fez de dublagem, e isso sempre foi muito legal. E agora que eu tive a oportunidade de fato encontrar ele, de fato conhecer ele pessoalmente, ele de fato é um amor, cara. Ele de fato é um cara muito gente fina. A gente conseguiu trocar ideia já algumas vezes, e todas as vezes que a gente troca ideia é sempre assim, muito legal, muito legal. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu tô muito feliz de ter conhecido ele e de ser um cara tão gente fina assim. Olá, meu nome é Bruna. Na verdade, você estava, digamos assim, com uma carreira estável, e aí do nada veio esse boom com a
foto que o Vincent postou desse universo de todo mundo odeia crise. Então eu queria saber de você como foi para você lidar com isso de um dia para o outro, né? Toda essa loucura, os fãs já em cima de você de novo e até algumas empresas, né, querendo fechar trabalhos com você do nada, assim. Então fala um pouquinho pra gente como foi toda essa movimentação pra você. Na verdade, de trabalho e de eventos e fãs, assim, não mudou muita coisa não. Já estava muito movimentado. O que mudou com a questão do Vincent, eu acho que surgiram pessoas nas minhas redes sociais que normalmente não seguem dublagem. Entendeu? A minha rede social e a crítica da maioria dos dubladores tem muita gente que acompanha a dublagem, que ficou conhecido nos últimos anos, então os dubladores ganharam rosto, ganharam visibilidade. Então, esse era o meu público, muito público otaku, porque a galera que ama anime é muito apaixonada por dublagem também. E como eu faço muito anime, dirijo muito anime, é natural que eles me conheçam, que vão lá. E com a questão do Vincent, surgiu muita gente que não é ligada à dublagem, que não se liga em dublagem, que começou a se ligar e começou a me seguir por conta disso. Então, foi uma loucura nesse sentido, que era um público que eu sequer estava acostumado a lidar, sabe? Eu estava acostumado com ele, vou postar uma coisa do Tokito, todo mundo pira, vou postar uma coisa aqui do Kazuma. É um universo diferente, entrou outro nicho de pessoas, que é o nicho de pessoas ali que não necessariamente consomem anime ou consomem coisas dubladas, mas tem esse valor afetivo. Então, tá sendo muito legal. E teve a questão do Burger King, que foi super legal trabalhar também. E isso foi divertido porque, assim, é como se a gente fosse um só, né? Porque existe o personagem Greg e o Greg é o rosto do Vincent com a minha voz. Então, a gente é meio que uma soma que completa o outro. Então, tá sendo muito divertido passar por isso. Oi, eu sou o Carrião, do canal Oxalá. Olá. Eu queria saber se você tem alguma preparação que você faz para não perder a voz antes de dublar. E qual personagem você mais gostou de dublar? Rapaz, olha, eu não faço nenhuma preparação específica. Eu tento cuidar muito bem da minha voz, mas no normal, no sentido de aquecer, de gritar do jeito certo, que é muito importante também para você não destruir essas cordas vocais, beber muita água, hidratem-se sempre. Mas não existe uma preparação específica, no seu básico, assim. E meu personagem favorito da vida, acho que não é segredo, que é o Eng. Eu amo de paixão o Kazuma, eu amo o Denji, eu amo o Mike de FNAF, eu amo o Tilt de Dungeon Mesh, que é a minha última paixão agora, maravilhosa. Mas o Eng, ele é o concurso, assim. Acho que nunca vai existir, é difícil falar nunca, mas acho que dá pra afirmar que nunca vai existir um personagem tão importante pra mim quanto o Eng foi. E eu acho que não vai existir porque o Eng já carrega muitas questões de muitos anos, sabe? É um trabalho que me acompanhou por muitos anos, que foi muito relevante na infância de muitas pessoas, que foi relevante para a vida de muitas pessoas. Então, é um personagem que já carrega muita história e muito sentimento com ele. Então, assim, o Eng sempre vai ser o número 1, no meu coração, pelo menos. Mas isso não significa que os outros não estão ali, não. 1,25, 1,5, mas o Eng é o Eng. Vai. Oi, tudo bem? Eu sou Vitória, da Black Company. Eu queria a tua opinião um pouquinho sobre como é que tá a polêmica da inteligência artificial na dublagem. Assim, inteligência artificial é uma coisa muito nova ainda, essa tecnologia. O que tem que acontecer no primeiro momento é a regulação. Porque, da mesma forma que acontece com ilustradores, dubladores, nossa voz não é bagunça pra qualquer um pegar e sair usando, não é assim. É propriedade individual da pessoa, é a identidade da pessoa, ou é a arte da pessoa. Então, não é porque a inteligência artificial pega isso e faz uma junção e cospe pra alguma coisa que deixa de ser o seu trabalho. Então, nesse primeiro momento, o que tem que acontecer é regularizar, para não ficar bagunça. É uma tecnologia nova, vai ser implementada em alguns jeitos, em alguns lugares, em alguns fatores que precisam ser estudados, mas como toda tecnologia nova, ela precisa ser regulada no primeiro momento para não virar bagunça e não prejudicar o trabalho de muita gente envolvida e não acabar com a qualidade também de muito trabalho que é importante para o público. Boa tarde, Eric, Leandro do Universo Rider. Pegando um gancho em cima da pergunta anterior, eu queria que você falasse um pouco da importância do projeto Dublagem Viva, que todos vocês dubladores e todos os fãs da dublagem brasileira, que é a melhor do mundo, a importância que existe desse projeto. Não, sim, eu acho que tem pessoas até, se puder, por exemplo, que são mais capazes e mais por dentro do movimento de dublagem viva para te responder questões mais específicas. Mas eu tô 100% junto com o movimento, eu super apoio a dublagem viva. Eu acho que foi um movimento muito importante, num momento muito certo, muito necessário pro que a gente está passando. E graças a eles e a toda essa movimentação que aconteceu e a todo o público também que abraçou a hashtag e abraçou isso, porque também não adiantaria nada só os dubladores iniciarem isso se o público não viesse junto, sabe? Se todo mundo comprasse esse barulho e todo mundo comprou, isso está sendo muito bonito e acho que isso está sendo muito importante para o avanço e para o desenvolvimento de muita coisa que está vindo por aí em relação a progresso sobre esse assunto.
E aí, Eric, tudo bem? Tranquilo. Eu sou o Gabriel, prazer. Você sentiu diferença na sua voz em algum momento na sua carreira? Tipo, como alguns dubladores que mudam muito a voz, ou ela continua a mesma? E Cara, sobre o teste de dublagem, teve muita concorrência ou não? Tipo, do Andy específico? no caso do Greg. O teste do Greg, e se muda muito a voz, tipo, cara, não na sua! Tipo, às vezes falha, né? Cara, eu não sei o que acontece com a minha voz, que a minha voz não teve a fase da muda. Eu não fiquei assim. Graças a Deus eu não fiquei assim. Mas eu não sei porquê. Se foi uma coisa genética, eu não sei o que acontece. Eu tô com 34 anos, pra quem não sabe, e eu tenho essa voz de moleque. Então, assim, o meu futuro é, sei lá, tipo Marcelo Campos, Manolo, que vou botar com meus 40, 50 com voz de garoto. O que pra mim é ótimo, que pode manter meus personagens. Mas eu não passei por essa mudança de voz, eu não tive esse problema. E chegar na voz mais leve também não é um problema pra mim. Tanto é que no Chainsaw Man, eu basicamente fiz 3 vozes diferentes na produção. Eu dublei o Dandy criança, eu dublei o Dandy normal, né, já jovem adulto, e eu dublei o Dandy motosserra já rasgando a voz. Então, assim, a minha voz ela tem uma elasticidade, acho que natural, que eu agradeço muito que ela tenha. Obrigado, voz. Que se mantém assim, porque se o personagem que eu dublo voltar daqui a 20 anos, eu não consigo fazer ele. Em relação ao Greg, não teve teste. Na verdade, a primeira temporada de Todo Mundo Odeia o Chris foi dublado por um elenco completamente diferente de crianças. Não sei exatamente o que aconteceu, mas acho que era alguma coisa legal em relação a contrato, serem menores de idade. Eu não sei exatamente qual foi o problema para especificar para você. Eu sei que teve algum problema que não foi com os dubladores, foi uma questão mesmo burocrática, jurídica, e aí todo o elenco infantil teve que ser substituído. Aí trocou o Chris, trocou o Greg, trocou Tônia e trocou o personagem do Trimontes que me fugiu agora a cabeça. Mas trocou. O Caruso também trocou, mas o irmão mais velho dele que me fugiu. O Drew. Isso. Trocou todo o elenco infantil. Isso foi na primeira temporada. Não lembro se foi. Se a primeira temporada já tinha acabado e a gente começou na segunda. Foi entre a primeira e a segunda. Então a primeira foi toda com esse elenco, teve essa questão, a partir da segunda mudou o elenco inteiro. Não teve teste, a diretora era a Célia, que era uma diretora incrível, por sinal, mas ela me escalou direto. Não teve teste pra nada, não. Foi só essa questão mesmo que eu também não sei o que aconteceu juridicamente. Gabriel, turma CH e Papo Cultural. Olá. A minha pergunta é o seguinte: como dublador, como diretor de dublagem, qual dublagem que é melhor? A que segue totalmente o original, a tradução, ou aquela versão brasileira mesmo, que tem adaptação, combina com o Brasil? Como que você analisa o produto? Qual que vai adaptar, como adapta? Essa questão é muito questão de tom da produção. Cada produção é uma produção diferente, tem um tom diferente, que às vezes as pessoas falam, vocês colocam uma brasileirada, pode colocar um palavrão, pode colocar um meme. Isso depende muito da produção. Tem produções mais sérias, tem produções que são de época, tem produções que são dramas, tem produções que são comédias escrachadas. Então, como diretor, você tem que entender a mensagem daquela obra, o que ela quer passar de clima, para manter também fiel ao original, né? Fiel à emoção que o autor quis passar. Você tem que sentir a produção e ali você entende onde é o momento, quando é o momento, ou se tem um momento de você botar uma brasilidade. Eu acho maravilhoso quando tem. Inclusive quando viraliza, colocando um pé de boca lá de Konosuba, mas é um anime de comédia, entendeu? Então, tem a questão que tá dando onda também, tem vários filmes com momentos marcantes, mas nem toda produção encaixa. Então, é mais um trabalho de você entender o projeto que você está trabalhando, ver se encaixa, ver se o timing pega. E às vezes também você acha que não funciona, vem um dublador com uma ideia muito boa, vamos colocar e funciona. Então é muito uma questão de sentimento, é muito um feeling. Você entende a produção e durante a produção também você vai conhecendo, porque você vai vendo ela nascer, né? Quando você pega para dirigir, você pode falar assim, vai ser isso, isso, isso. Mas quando você escala os dubladores e eles começam a botar voz, e você vai assistindo a produção literalmente nascer na tua frente, uma vozinha, 2, 3, 4, 5, e quando você vê tá todo mundo falando, você consegue entender o tom, e se cabe ou não, e se aquele personagem cabe pra isso ou não. Então, é muito um trabalho de feeling, é muito legal isso, porque não tem uma regra, sabe? É uma questão de você entender mesmo artisticamente o projeto. Olá, você disse que foi escalado para o papel. Quanto tempo levou para você estudar a voz do Vincent? Na
verdade, nem tinha estudo, porque estamos velhos aqui. Mentira, só eu sou de idade aqui. Mas na verdade, Todo Mundo Odeia o Chris foi gravado, se eu não me engano, em 2006. 2006 a gente não tinha internet como a gente tem hoje, de muitas informações. Hoje sai uma temporada nova de Stranger Things, você já sabe quais são os atores que vão entrar, já sabe qual vai ser a trama, já sabe que já está sendo gravado. Na época que a gente dublou Todo Mundo Odeia o Chris, a gente não tinha informação nenhuma. Era uma série de comédia que chegou na VTI, na época quando a gente dublava, pra dublar, ponto. A gente não tinha informação, a gente tinha sinopse pra trabalhar. Então, hoje em dia, eu sou muito nerd em relação ao meu trabalho, no sentido, eu gosto de estudar os personagens, eu gosto de entender o que está acontecendo. Quando eu fui dublar o filme de FNAF, por exemplo, eu pesquisei muito sobre a série, eu assisti muito jogo, eu assisti muito vídeo de teoria. Eu gosto, por exemplo, de uma coisa minha, eu gosto de mergulhar porque eu tenho essa nerdice em mim. Mas nessa época, nem isso dava, porque você não tinha informações sobre o Vincent ou sobre a produção. A internet era muito no começo, não tinha rede social, não tinha um boom. Por exemplo, hoje você vai dublar uma certa coisa, você sabe, ó, essa produção aqui tem um hype, a galera tá esperando essa produção existir. Porque tem atores famosos, tem uma produção famosa, tem um anime de Chainsaw Man, todo mundo já sabe que vai ser gigante quando chegar, entendeu? Agora, na época, a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Podia ser uma série que a gente chegou pra dublar e ela explode, fica 16 anos no ar quando Todo Mundo Odeia o Chris, ou pode ser uma série que a gente dublou, passou por 3 meses no SBT e desapareceu da face da Terra. E pra gente não tinha distinção, porque não existia essa distinção de informação. Aang, por exemplo, o Avatar, quando eu comecei a dublar Avatar, era um desenho da Nickelodeon, ponto. A gente sabia que tinha toda uma questão maravilhosa de elementos e tal, mas não existe o hype que hoje em dia existe. Se Avatar saísse hoje, todo mundo tá de olho no Avatar, porque sabia que era uma produção X, não sei o que X, diretor X, naquela época não tinha isso. Então o estudo era muito você entender o personagem conforme você ia fazendo ele. Então você assistia, entendia, o diretor te briefava, ele é nerdzinho, ele é não sei o que, ele não sei o que lá, e você ia pegando ele com o tempo. Era literalmente, antigamente todo o trabalho era assim. E a gente ia entendendo conforme a gente ia fazendo. Oi Eric, tudo bem? Olá. Queria saber qual que é uma série ou desenho que o Eric criança já era fã e qual que ele se tornou fã por ter trabalhado no dublando. Que eu já era fã, mas que eu já era fã e dublei? Ah, perdão. Você gostava muito? Ah, eu ainda sou, mas eu era muito vidrado em Cavaleiro do Zodíaco. Muito, 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 muito. Tipo assim, eu sabia, ainda sei, tá? Esse tipo de coisa você não esquece. Eu ainda sei tudo sobre Cavaleiro do Zodíaco, eu acompanhei tudo de todos os modos possíveis, mas é minha paixão. Adoraria fazer qualquer coisinha em Cavaleiro do Zodíaco uma vez. Não quero fazer personagem, pode botar o Soldado 1, porque é o desenho, o anime do meu coração. Foi a minha infância inteira, eu tenho foto de armadura de Pegasus, entendeu? Então é uma parada muito importante pra mim. Agora que eu comecei a dublar e eu me tornei fã, eu acho que sem dúvida é Dungeon Meshi, que é o anime que tá na Netflix, é o Delicious in Dungeon. Eu não conhecia a obra, eu sabia que quem conhecia era apaixonado por ela, mas eu ainda não conhecia. Quando eu recebi o projeto para dirigir, como tudo que eu faço, eu mergulhei no projeto, eu fui ler mangá, fui entender sobre a autora, fui entender sobre a história, fui começar a assistir os episódios em japonês, para começar a preparar o script, também adaptar, e aí foi uma paixão à primeira vista. Eu achei, assim, um nível de cuidado e de storytelling tão encantador, tão maravilhoso, que foi assim, apaixonante. E hoje, o Artist Alley, eu passei lá e eu rapei um monte de coisa de Dungeon Meshi, saí comprando, porque se vocês não assistiram ainda, recomendo demais. Dungeon Meshi, Delicious in Dungeon, tem na Netflix, já tá tudo dublado, são 24 episódios, se eu não me engano, e é assim, incrível, incrível, apaixonante, e é a minha obsessão no momento. Eric, tudo bem? Olá. Seguinte, a gente sabe que vocês passam por muitos testes para vários personagens e eu gostaria que você dividisse com a gente alguns personagens que você não passou no teste, mas você gostaria de ter passado. Olha, existem 2 testes que eu fiz que eu queria muito ter passado, por ser uma produção que eu gosto muito. Eu não vou abrir porque eu não quero. Acho desconfortável pra pessoa. Pra pessoa que passou, mas existiram 2 testes que eu fiz de coisas que eu sou muito fã, que eu achava muito legal e tal, que eu não passei, mas a pessoa que passou fez um trabalho absolutamente incrível e eu não me arrependo nem um pouco de não ter passado. Era só aquela coisa de, pô, mas eu gosto tanto. Mas aí eu fiz com outra coisa, ali tá de boa, foi maravilhoso de qualquer forma. Tem algum personagem que você gostaria de ter dublado, que você gosta muito? Não, eu acho que é questão do Cavaleiro do Zodíaco. Qualquer coisa em Cavaleiro do Zodíaco me faria extremamente feliz, porque eu sou muito fanboy. Olá, boa tarde, Eric. Olá. Jonathan. Já que você citou que você é fã de Cavaleiros do Zodíaco, eu queria que você falasse qual é a saga de Cavaleiros que você mais ama. Qualquer, perdão? Qual é a
cena de Cavaleiros do Zodíaco, que na sua opinião é a mais épica de todas? Olha, eu sou muito pro Shaka, né? Eu sou virginiano, então o Shaka sempre foi... Shaka e Yoga são meus favoritos, então vou botar um momento de cada um. O Shaka não tem como, senão o momento nas 12 casas lá em Hades, que ele, na minha opinião, sola a saga Shurikamos. Tem gente que fala que isso é filha do anime, pra mim é válido, tá animado, é válido. Mas essa cena é maravilhosa, todo o sacrifício dele, ele escrevendo Arayashi, que é nas flores de Sakura. E esse momento pra mim do Shaka é absurdo, absurdo. Eu acho que a parte de 12 casas de Cavaleiros do Zodíaco, de Hades, o clássico também é maravilhosa, até no anime. E a luta final do Yoga com Camus porque a trilha sonora do Yoga, especificamente, é muito absurda. Toda a trilha sonora, quando o Yoga tá fazendo alguma coisa, é absurdamente... Acho que a trilha sonora é até Camus Death, a mais bonita. E toda aquela cena deles lutando, eles congelados, com zero absoluto, aquela pose... Eu sou muito fanboy, então eu sou vocês dois. Agora que eu vi... É porque eu sou míope, então eu não tinha prestado atenção no que tá escrito ali. Mas foi maravilhoso. Eric, como você acabou de dividir que você é muito nerd, assim, gosta dessa cultura nerd, além de Cavaleiros do Zodíaco, o que mais você curte dentro da cultura nerd na questão de jogos, animes, desenhos, cultura pop em geral? Eu gosto muito do desenho animado, principalmente aquela fase do Cartoon Network que eu dublei bastante, que tipo, tinha Jake Long, Dora Shaolin, eu amava, mas minhas paradas sempre foram mais anime mesmo. RPG de mesa é uma coisa que eu entrei tem pouco tempo. Eu nunca tinha jogado, eu sempre quis jogar, mas eu nunca tinha jogado. E aí durante a pandemia, um grupo de dubladores se juntou e criou o Fala Crítica, que é um canal na Twitch pra eles streamarem jogos de tabuleiro ali, deles jogando. Tem toda uma campanha maravilhosa deles, recomendo vocês conhecerem. Léo Santos, Luísa Viotti, Aline Guioli e Fabrício Vilaverde. E o nosso mestre é o Pedro, que é o marido da Luísa. E eles me chamaram, porque eu sou muito amigo de todos eles, eu falei, vou ver qual é. E eu me apaixonei por RPG de mesa, a gente está jogando uma campanha não online, na casa da Luísa e do Pedro, e é muito divertido, é um vício nerd que eu adquiri há pouco tempo, mas que eu tô achando maravilhoso. Além das gameplays de Among Us também. Verdade, tem as jogatinas que as pessoas me cobram até pra botar vídeo, mas é porque eu sou meio preguiçoso pra editar. Eu gosto de ter o controle total, então tipo assim, eu gravo, eu edito, eu coloco não sei o que lá, e aí o tempo que sobra é pouco, mas quando eu faço com esmero ali pra ficar bonitinho pra vocês. Muito bom. Pode ficar bom, gente, mas...